Basta pesquisar o canal Áudio Novel Imperial no YouTube, clique em se inscrever, ative o sininho para receber as notificações. Tradução feita por Vulcan Novel, link na descrição do vídeo. Capítulo 111. É isso que eles chamam de destino? A porta se abriu e Barga entrou. Ele colocou o livro que estava segurando em cima da mesa. Bom dia, turma. Ele cumprimentou a todos. Todos se levantaram e disseram, bom dia, professor Barga. Tosse. Barga tossiu e olhou para trás. Ele estava exatamente olhando para Brian, que dormia em sua mesa. Todos viraram a cabeça e viram Brian, que estava dormindo sem se importar com o seu redor. Lumilia sabia que precisava lidar com esse tipo de coisa como representante de classe. Ela virou a cabeça e viu que o professor Barga ainda estava olhando para Brian. Na verdade, ela não queria perturbar Brian por causa do que aconteceu com eles ontem. Brian se machucou por causa dela, é por isso que ela se sentiu culpada por isso. Lumilia abriu a boca e disse em voz alta: Brian. O professor Barga já está aqui. Não durma na aula. Solta, que estava ao lado de Brian, o cutucou, mas, infelizmente, Brian estava dormindo profundamente. Ele não iria acordar facilmente apenas com alguém o cutucando, então Solta abriu a palma da mão e agarrou as feridas de Brian para acordá-lo com força. Ai! Brian gritou ao se levantar. Ele segurou sua lateral e sentiu uma dor intensa vindo de suas feridas. O que? Ele descobriu que todos na classe estavam olhando para ele. Ele não fazia ideia de que estava dormindo, então olhou para Solta e perguntou, Solta, o que está acontecendo? Você sabe que não é bom dormir na aula quando tem um professor. Solta disse simplesmente. Sim. Então, por que você não me acordou antes? Brian perguntou a Solta. Se Solta o acordasse antes de Barga chegar, essa situação não aconteceria. Eu não faria isso. Eu só queria ver você levar uma bronca. Solta disse com um sorriso malicioso no rosto. Você. Traidor. O Brian deu um passo para trás e olhou para Solta com os olhos arregalados. Ele perguntou em um tom trêmulo, somos mesmo amigos? Esses dois. Eles realmente têm que conversar enquanto todos estão olhando para eles. Lumilia pensou enquanto as veias saltavam em sua testa. Ela cerrou os dentes e disse, Solta e Brian, fiquem quietos. O professor Barga já está aqui. Ei! Brian, você é muito barulhento. Você está deixando a representante de classe louca. Solta disse enquanto se sentava em sua cadeira como se nada tivesse acontecido. Brian não sabia o que responder às palavras de Solta. No final, ele sorriu ironicamente e disse, bom dia, professor Barga. Ele então se sentou em seu assento enquanto coçava a nuca. Barga suspirou desamparado. Ele sabia que Brian sempre foi assim e nunca esperou que ele mudasse tão facilmente. Barga abriu lentamente a boca e disse, se você não está se sentindo bem, pode descansar na enfermaria. Ele pelo menos sabia que algo aconteceu com eles ontem depois da aula. Essa notícia se espalhou no instituto como um incêndio e agora quase todo mundo sabia disso. Mesmo? Brian perguntou com uma pitada de expectativa. Sim. Barga assentiu com suas palavras. Então, eu vou agora, disse Brian antes de se levantar. Ele pegou sua bolsa e saiu da sala de aula sem se preocupar com o que acontecia ao seu redor. Barga olhou para as costas de Brian e balançou a cabeça. Ok, vamos começar a aula. Pausa para o almoço. Solta se levantou de seu assento e disse, vamos almoçar juntos, Alice. Vamos também verificar o Brian. Alice ergueu a cabeça e olhou para Solta. Ok. Solta saiu da sala de aula e Alice o seguiu. Na primeira fila da classe. Lynn agarrou o braço de Lumilia ao ver que Solta e Alice saíam juntas. Mila, o que devo fazer? Lynn disse com um olhar preocupado. Eu não sei. Lumilia balançou a cabeça. Ela não tinha ideia de que conselho deveria dar à amiga.
Mas você disse que o conhece, e Lin olhou para Lumilia com uma expressão chorosa. Sim, mas o que eu posso fazer? Lumilia acenou com a cabeça e perguntou. Como havia rumores de que ela, Solta, Brian e Brando estavam juntos ontem quando os assassinos os atacaram, ela acabou de se explicar a Lin que eles eram amigos. Claro, ela explicou que era por causa da garotinha chamada Cluster. Onde estamos indo? Alice perguntou a Solta. Ela descobriu que o caminho que estavam percorrendo não era para a cantina. Estamos indo para a classe do escudo 1, a Solta respondeu à sua pergunta. Por quê? Alice acenou com a cabeça e perguntou por que eles estavam indo para aquela aula. Vou verificar se Brando está bem, disse Solta. Entendo, e Alice acenou com a cabeça e não fez outra pergunta. Solta olhou para ela quando descobriu que ela não perguntou por que eles estavam indo para a classe de Brando. Parece que ela ouviu que Brando estava com eles ontem depois da aula. Oh! Solta achou interessante que ela estava ouvindo os rumores. Parece que ela estava ouvindo a classe sentada em silêncio. Se for esse o caso, então ele não precisa explicar a ela. Ela não é Brian que ainda perguntaria, embora já tivesse ouvido antes. Após alguns minutos de caminhada, Solta e Alice chegaram em frente à classe do escudo 1A. Solta entrou na classe enquanto Alice apenas esperava no corredor. Assim que ele entrou na classe, toda a classe do escudo 1A ficou em silêncio. Todos os alunos estavam olhando para ele sem dizer nada. Você quer algo aqui na nossa classe? Uma garota alta e musculosa se levantou e perguntou a Solta. Ela tinha longos cabelos negros amarrados na nuca. Sua pele estava bronzeada e seus olhos negros estavam olhando para ele com incerteza. Solta olhou ao redor da classe e não viu Brando aqui, então ele se virou para a garota que lhe fez uma pergunta. Ele olhou para ela de cima a baixo e perguntou, você é a representante de classe aqui? Sim, sou Chiffon, a representante da classe do escudo 1A. A garota engoliu em seco e se apresentou. Ela queria se virar agora, quando Solta olhou para ela da cabeça aos pés. Ela estava nervosa ao falar com o homem que destruiu toda a classe sozinho no teste especial. Segundo os boatos, Solta não apenas obliterou sua turma na prova especial. Ele também derrotou vários top rankers sozinho, tornando-o mais forte do primeiro ano. De acordo com a avaliação da prova especial, atualmente não há ninguém do primeiro ano que possa lutar contra Solta com condições iguais. Seriam necessários vários escalões superiores para dominá-lo. Seu nível de poder não era apenas o nível de um aluno do primeiro ano. Então você é a representante da turma. Onde está Brando? Solta assentiu e perguntou a ela. Ele está ausente. Chiffon respondeu à sua pergunta. Entendo. Obrigado. Solta acenou com a cabeça e agradeceu antes de se virar. Ele estava prestes a sair da sala de aula quando Chiffon o chamou. Yeshi. Solta parou e ele virou a cabeça para olhar para ela. Ele a viu olhando para ele nos olhos. O que foi? Ele perguntou. Ele se perguntou se ela queria algo dele ou não. É verdade que algumas pessoas atacaram você e Brando ontem? Chiffon hesitou antes de ela perguntar. Ela não tinha como confirmar esse boato, pois Brando estava ausente hoje. O professor também não disse nada sobre o incidente. Ela queria saber a verdade sobre por que Brando estava ausente hoje. Sim, é verdade. Algumas pessoas estranhas nos atacaram do nada. Solta disse antes de sair da sala de aula sem esperar pela resposta dela. Como é? Alice perguntou a ele assim que ele saiu da sala de aula. Brando está ausente, disse Solta enquanto olhava para trás na classe do escudo. A lesão de Brando não foi tão ruim. Em termos de lesão, a lesão de Brian foi a pior entre todos. Ele foi nocauteado ontem quando foi pego pelo ataque de Yanagi. Ainda assim, Brian conseguiu ir para o instituto, apesar de seus graves ferimentos. Solta sabia que os ferimentos físicos não eram o problema de Brando. Era sobre sua saúde mental.
Parece que o que aconteceu ontem ainda o incomodava até agora. Não pense nisso. Vamos apenas ir almoçar. Solta disse enquanto encolheu os ombros. Ele começou a caminhar na direção da cantina. Tudo bem, disse Alice e ela o seguiu por trás. Na sala do diretor. Yanagi Shina estava em frente ao diretor, Azin de Reiga. Azin olhou para Yanagi com uma carranca no rosto. Ele colocou os arquivos de papel em sua mão sobre a mesa. Tu! Um som alto ecoou por toda a sala quando o estoque de papel pousou na mesa. Yanagi, você pode me dizer a razão pela qual você estava naquele lugar ontem? Azin perguntou a Yanagi com uma expressão séria. Estava fazendo compras ontem e descobri que meus colegas de escola estavam sendo intimidados por algumas pessoas desconhecidas, então decidi ajudá-los. Yanagi sorriu e respondeu a ele. Tem certeza que é isso que estava fazendo? Você não estava seguindo Souta Ishi, certo? Azin disse enquanto olhava profundamente nos olhos de Yanagi. HM. É apenas uma coincidência eu ter conhecido Souta lá. Yanagi sorriu brilhantemente e disse. É isso que eles chamam de destino? Como você o conheceu? Tenho certeza de que você não conhece nenhum aluno do primeiro ano. Azin perguntou a ela. Além disso, ouvi um relatório dos professores do primeiro ano de que você se infiltrou no teste especial ontem. O que você dirá sobre isso? TCH. Esses malditos professores. Como eu pensei, eles vão atrapalhar meu caminho de perseguir Souta, e Yanagi estalou a língua e disse em voz baixa com uma expressão irritada. Eu posso ouvir você, sabe? Azin disse com um suspiro. Capítulo 112, Se encontrando com o grupo Galé. Uma semana se passou desde o incidente do assassinato no distrito comercial. O incidente atraiu muita atenção em toda a cidade. Infelizmente, eles não tinham como saber o objetivo do culpado, já que Yanagi Shina matou todos eles. Várias pessoas morreram neste incidente. O Lorde e o Instituto indenizaram a família das vítimas. Foi realmente um acontecimento trágico. As 3 pessoas envolvidas neste incidente estavam fora da cidade de Ladros. Os 3 estavam limpando as masmorras de baixo nível nas proximidades da cidade. Shin. Souta puxou sua espada do corpo de uma aranha de 5 metros de altura e a colocou de volta em sua bainha. Esta enorme aranha era a chefe desta masmorra de nível baixo. Em seu nível atual, Souta e Brian não teriam problemas para limpar este nível de masmorra sozinhos. Isso é muito fácil, e Souta murmurou enquanto olhava ao seu redor. Há muitas aranhas mortas ao seu redor. Ele então ouviu um som familiar em sua mente dizendo que ele recebeu um ponto de habilidade por limpar esta masmorra. Sim, não há desafio. Brian assentiu com um suspiro. Ele realmente esperava poder lutar contra adversários difíceis nesta masmorra. Infelizmente para ele, todos os monstros aqui eram muito fracos. O único monstro que poderia lutar aqui era o chefe, mas mesmo assim, ainda era muito fácil para Brian e Souta. O chefe só tem o poder de um top 20 do primeiro ano. Souta e Brian só limparam masmorras de baixo nível. Mesmo que eles pudessem facilmente limpar uma masmorra de nível inferior, eles ainda não tocaram em uma única masmorra de nível médio. Por quê? Era porque as masmorras de nível médio abrigavam os monstros que formavam seu orbe de monstro. Esse nível de monstro poderia facilmente destruí-los. A diferença entre masmorras de nível baixo e masmorras de nível médio era enorme. Souta virou a cabeça e olhou para a pessoa que vinha com eles. Ele abriu a boca e perguntou: Como você está, Brando? Sim, estou começando a me acostumar com isso, disse Brando, acenando com a cabeça. Ele estava ausente no dia seguinte ao incidente do assassinato. Naquele dia, ele estava pensando em muitas coisas. E quando ele voltou a si, ele tinha decidido se tornar um aventureiro como Souta e Brian. Ele pensou que se tornaria mais forte seguindo seus passos. Naquele dia, ele viu com seus próprios olhos que Brian e Souta não tinham nenhum medo nos olhos quando enfrentaram aquelas pessoas.
É como se estivessem acostumados a uma batalha de vida ou morte. Bem, se você visse o poder dos mandamentos, você ainda teria medo de alguns mobs? Não. Boa. Souta acenou com a cabeça. Ele ficou chocado quando Brando veio até ele e pediu para se juntar ao seu grupo, já que Brando queria se tornar um aventureiro. Naquela época, Souta se perguntava que tipo de coisas passavam pela mente de Brando para que de repente ele quisesse se tornar um aventureiro. Brando conseguiu esse nível de missão apesar de ser um aventureiro de rank F por causa de Souta e Brian. Souta e Brian eram ambos aventureiros de rank D. Nos círculos de aventureiros, sua classificação pode ser considerada de um aventureiro veterano. Na Maré de Monstros de 2 meses atrás, as conquistas de Souta e Brian valeram a pena mencionar, então a guilda promoveu os dois a aventureiros rank D. Vamos sair agora, disse Souta antes de se virar. Ok, nós já fizemos o que tinha que ser feito aqui. Brian acenou com a cabeça e disse. Ele e Brando seguiram atrás de Souta. Brian e Brando se despediram de Souta depois que terminaram de relatar a missão que fizeram. Eu vou agora, Souta. Vamos formar um grupo às vezes. Brian disse enquanto erguia a mão acima da cabeça. Ele então se virou e saiu. Sim, vamos fazer isso. Souta acenou com a cabeça para ele. Obrigado por me aceitar no seu grupo, disse Brando enquanto inclinava levemente a cabeça. Não mencione isso. Souta balançou a cabeça. Ok, eu vou agora, disse Brando com um sorriso. Tenha cuidado, Souta disse antes de se virar e entrar na guilda dos aventureiros. Ele caminhou em direção ao quadro de missões e olhou para ele. Ele se perguntou que missão deveria fazer agora para ele e Yuko. Ele iria começar a treinar Yuko para que ela pudesse formar seu próprio orbe monstro. Se ela conseguisse isso, ela se tornaria um grande trunfo para ele no futuro. Uma missão para Yuko, e Souta murmurou enquanto esfregava o queixo. De repente, alguém chamou seu nome por trás. Souta. Souta virou a cabeça e viu um grupo de 5 pessoas. Oh! Brianna! Ele exclamou quando os viu e lembrou que eles eram o grupo Galé. Eles eram o grupo que estava com Jimmy na época em que ele saiu da Floresta Profunda. O grupo Galé se aproximou dele. Brianna, a líder do grupo, sorriu e disse, e não nos vemos há muito tempo. Como vai, Souta? Estou bem e você? Souta sorriu e perguntou enquanto olhava para o resto do grupo. Estamos indo bem. Agora somos aventureiros de rank C. Quem disse essas palavras foi Tidor. Um homem enorme vestindo uma armadura de prata de placa completa. Ele tinha quase 2 metros de altura. Entendo. Bem, eu sou um rank D agora. Souta sorriu e disse. Ha, eu sei. Você se tornou famoso atualmente. Um domador do urso de pelo vermelho. Ouvimos muitos rumores sobre você. Tidor disse dando um tapinha no ombro de Souta. Você cresceu muito desde a última vez que te vimos. Crescido? Souta olhou para Tidor com uma expressão confusa. Sabe, eu não fiquei mais alto desde a última vez. Ele sentiu que Tidor o estava provocando. Não, eu não estou falando sobre isso. Tidor balançou a cabeça e disse, estou falando sobre como você se tornou mais forte em apenas alguns meses. Todos do grupo Galé acenaram com a cabeça. Quando eles viram Souta pela primeira vez, eles puderam facilmente adivinhar seu nível de poder a julgar pela mana que ele estava emitindo. Mas agora é diferente, Souta não estava emitindo mana para fora de seu corpo. Isso significa que ele ganhou controle total sobre sua mana. Naquela época, a habilidade de Souta manipulação de mana era apenas nível 1. Ele só podia fazer coisas limitadas com sua mana naquele nível, mas agora, ele poderia até mesmo usá-lo para se proteger ou pressionar aqueles que são mais fracos do que ele. Ah, isso? Bem, tenho treinado muito nesses últimos 2 meses. Souta explicou a eles que treinava sem parar no Instituto Ladro. Então você passou no exame de admissão? Perguntou Tim.
Ele era um homem baixo, vestindo uma túnica vermelha com forros azuis. Seu cabelo preto quase cobria seus olhos castanhos. Ele era o mago do Grupo Galé. Sim, atualmente sou um aluno da classe de Mago 1B, Souta disse a eles. Uma mulher com cabelo preto na altura dos ombros e óculos nos olhos. Ela tinha um rosto lindo e uma cicatriz abaixo do olho esquerdo na bochecha estragando tudo. Seu nome era Jane. Jane olhou em volta e perguntou a Souta, estou me perguntando. Onde está Yuko? Desde que Souta estava aqui, ela pensou que Yuko também estava aqui, mas ela também não viu Yuko fora da guilda. Parece que Souta não trouxe Yuko com ele. Yuko? Ela está na minha casa, guardando a casa. Souta respondeu a ela. Já que você está aqui na frente do quadro de missões, você vai escolher uma missão. Estou certo? Jane sorriu e perguntou a ele. Sim. Souta acenou com a cabeça. Então, que tal fazermos um grupo e fazermos a missão juntos? Jane propôs a ele que se agrupassem pelo menos uma vez. Essa é uma boa ideia. Certo, capitão? Tidor riu e olhou para Brianna. Milímetro, é realmente uma boa ideia. Brianna sorriu gentilmente. Tidor olhou para Souta e perguntou, que tal, Souta? Você está dentro? Ok, mas não agora. Que tal uma semana depois? Souta acenou com a cabeça e disse. Se ele vai fazer uma missão com aventureiros de rank C, então ele fará essa missão para o rank C com altas recompensas. Além disso, já é tarde e amanhã ele tinha que ir ao instituto. Claro, temos muito tempo livre. Brianna sorriu e acenou com a cabeça para ele. Eles sabiam que Souta era aluno do Instituto Ladro, então entenderam que ele não tinha muito tempo livre. Souta se despediu do Grupo Galé antes de voltar para sua casa. Ele planejou fazer uma missão com Yuko, mas algo apareceu, então ele teve que adiar. Bem, não importa, pois ele trará Yuko com ele em sua busca. Já estava escuro quando alguém tocou a campainha de Lumilia. Lumilia estava jantando com Cluster. Lumilia ouviu e se perguntou quem seria. Ela virou a cabeça e olhou para o relógio. Toda esta residência era propriedade do Instituto Ladro. Se o guarda deixou essa pessoa entrar, então deve ser alguém que ela conhecia. Ela se levantou e caminhou em direção à porta. Ela agarrou a maçaneta e abriu apenas para encontrar Fred e Jusmin do lado de fora. Fred, por que você está aqui? Lumilia perguntou ao abrir a porta e abrir caminho para Fred entrar. Foi então que ela percebeu que Fred tinha uma atmosfera sombria ao seu redor. O que há de errado com Fred, Jusmin? Lumilia olhou para Jusmin e perguntou. Jovem senhorita. Viemos aqui para lhe passar esta carta de Nosso Senhor. Jusmin abaixou a cabeça e estendeu as mãos na direção de Lumilia. Havia uma carta branca em suas mãos. Capítulo 113, O problema de Lumilia. Lumilia olhou para a carta que Jusmin segurava. Ela recebeu e olhou para Jusmin e Fred. Os dois estavam olhando para o chão, sem ousar olhar nos olhos dela. Do pai, e ela murmurou e abriu a carta. Ela abriu a carta e leu as palavras escritas no papel. Isso, e depois que ela terminou de ler, a carta caiu no chão. Ela não podia acreditar no que tinha lido agora. Ela abriu os lábios trêmulos e disse, mas ainda estou tentando o meu melhor aqui no instituto. Aconteceu algo na família e o senhor nos pediu para trazê-la de volta, e Fred disse enquanto abaixava a cabeça. Ele sabia que não havia nada que pudesse fazer, pois era apenas um mero mordomo da família Asvares. Eu entendo, e Lumilia disse enquanto mordeu o lábio inferior e cerrou os punhos com força. Sinto muito, jovem senhorita. Não podemos ajudá-la. Jusmin pediu desculpas a Lumilia. Está tudo bem. Não é sua culpa. Lumilia ergueu a cabeça e forçou um sorriso para eles. No próximo dia. O festival cultural vai começar no mês que vem, então é preciso de muito preparo para o seu projeto, explicou Barga aos alunos sobre festival cultural.
Este mês, os alunos iriam gostar de ser alunos normais. Não haverá batalha e o Instituto proíbe o duelos neste mês. Ainda assim, eles podem aprender feitiços ou artes de combate aqui. O Instituto proíbe apenas batalhas, não aprendizado ou treinamento. Eles ainda poderiam alugar o campo de treinamento para treinar suas habilidades. No momento, os alunos estavam dando o melhor de si para aumentar um pouco as suas forças, então esse tipo de anúncio os surpreendeu. Barga sorriu para eles e disse: Todos vocês trabalharam muito, então vamos aproveitar uma vida normal este mês. Chega de brigas. Vou deixar vocês conversarem para decidir o que farão no festival cultural. Ele pegou o livro sobre a mesa e saiu da sala de aula. Ele deu tempo para que seus alunos conversassem sobre as coisas e deixou que decidam o que farão no festival. Todos começaram a falar sobre o festival cultural. Cada um tinha sugestões diferentes, por isso era difícil decidir o que farão. Souta percebeu que Lumilia estava em silêncio. Parece que ela não estava com humor para esse tipo de coisa. Ela não está em seu estado normal. Normalmente, ela ficaria responsável por esse tipo de situação e ela iria lidar com isso profissionalmente como sempre fez. O que há de errado com ela? Souta murmurou enquanto esfregava o queixo. Alice, que estava sentada ao lado dele, olhou para ele. Ela ouviu esfregando o queixo e sabia que quando ele esfregava o queixo estava pensando profundamente sobre algo ou planejando coisas malignas. Mila. Mila. Lumilia saiu de seu torpor quando ouviu alguém chamar seu nome. Ela olhou para cima e viu que Nail e Lin estavam olhando para ela com preocupação em seus rostos. O que foi, Mila? Lin perguntou a ela com uma expressão preocupada. Nada. Lumilia balançou a cabeça e não disse nada mais do que isso. Se você diz, e Nail disse enquanto olhava para Lumilia. Ela ainda estava incomodada com o fato de que Lumilia não estava em seu estado normal. Como Lumilia não queria falar sobre isso, ela naturalmente teria que respeitar sua decisão como amiga. Se você tiver algum problema, pode sempre falar conosco, disse Lin a Lumilia. É inútil falar sobre isso. Ninguém pode me ajudar. Lumilia pensou enquanto mordia o lábio inferior. Se ela apenas for mais forte e conseguir garantir o top 10 do ranking, o instituto ajudaria, mas agora. Parece impossível. Lin olhou para Nail e a viu balançando a cabeça. Isso significa que ela não deve incomodar Lumilia ou então a deixaria com raiva. Vamos deixá-la por enquanto. Nós ficaremos encarregados da classe e quando ela voltar, podemos deixá-la nas mãos dela. Nail disse a Lin. Você está certa, disse Lin enquanto dava uma olhada em Lumilia mais uma vez. Lumilia se lembrou das palavras de Souta há uma semana. Na ocasião, Souta disse que se ela tiver algum problema pode pedir a ajuda dele e ele vai ajudá-la em tudo o que puder. A classe decidiu continuar a discussão amanhã, pois não conseguiram pensar em nada hoje. Eles ainda estavam eliminando aquelas coisas que eram impossíveis de fazer. Brian queria fazer um torneio no qual ele fosse o chefe final. Que tipo de ideia é essa? Então Lin e Nail eliminaram essa ideia, fazendo Brian ter um acesso de raiva. Bem, alguns dos alunos da classe de Mago 1B não negaram essa ideia. Alguns deles queriam fazer o que Brian disse como Randolph. Aquele cara misterioso que derrotou Yuriko em um ataque. Já que esse cara gosta da ideia de Brian, quase fez Souta manipular Brian para sondar a força desse cara, mas ele se conteve, já que não havia sentido em fazer isso. Brian dificilmente poderia derrotar o top 10 do ranking Johnson, então ele não seria capaz de extrair a verdadeira força de Randolph. É possível se ele lutasse com Randolph pessoalmente, caso esse cara concordasse com ele. Então, no final da discussão, eles não conseguiram pensar em nada possível, então eles continuariam amanhã. Enquanto empacotava suas coisas, Souta viu uma figura se aproximar dele. Ele ergueu a cabeça e viu que era Lumilia. Alice e Brian, que estava sentado ao lado de Souta, também olharam para Lumilia. Você quer algo, representante de classe? Souta perguntou a ela. Posso falar com você um minuto, Souta?
Lumilia perguntou de volta enquanto abaixava a cabeça. Ok. Solta acenou com a cabeça. Obrigado. Lumilia agradeceu antes de se virar e sair da sala de aula. Solta olhou para suas costas e se perguntou o que ela iria dizer. Brian olhou para Solta e perguntou: o que há de errado com a representante de classe hoje? Não sei, disse Solta, encolhendo os ombros e seguindo Lumilia para fora da sala de aula. Fora da sala de aula. Então o que é? Solta perguntou ao olhar em volta e ver que ninguém seguia ele e Lumilia até aqui. Posso deixar Cluster sob seus cuidados? Lumilia hesitou antes de conseguir perguntar a ele. Tudo bem. Eu vou cuidar dela. Solta acenou com a cabeça para ela. Lumilia ergueu os olhos para ele com uma expressão surpresa. Ela ficou surpresa que Solta concordou com ela sem hesitar, embora ele não soubesse o motivo pelo qual ela estava deixando o Cluster. Ela lentamente abriu a boca e perguntou: você não vai perguntar o motivo? Você quer ouvir? Ok, por que você está deixando ela comigo? Solta acenou com a cabeça e perguntou como ela queria. Na verdade, vou voltar para Griffin neste fim de semana, para minha família. Eu não posso trazer Cluster comigo por causa de alguns assuntos particulares, então eu queria que você cuidasse dela enquanto eu estiver fora. Lumilia disse em um tom triste e ela abaixou a cabeça. Fim de semana? Na verdade, estou fazendo uma missão neste fim de semana, então não estou livre. Solta disse a ela que ele não tinha tempo livre. Lumilia estava atordoada. Ela não sabia o que fazer agora. Você se esqueceu de Brian? Você pode deixar Cluster com ele. Não se preocupe com isso, Brian pode cuidar de si mesmo. Além disso, quando eu terminar a missão, irei rapidamente buscá-la com Brian. Solta disse enquanto a assegurava. Certo? Eu esqueci dele. Lumilia disse em voz baixa. Ela estava realmente relutante em deixar Cluster com Brian. Ela não tinha certeza se Brian sabia como cuidar de uma criança. Não compare Cluster com outras crianças. É verdade que Cluster é uma criança, mas ela é diferente das outras crianças. Lembre-se de quando a conhecemos. Até agora, ela não nos contou por que aquelas pessoas estavam atrás dela ou como ela conseguiu escapar na floresta desolada, onde vivem milhares de monstros, Solta disse para Lumilia. Ele olhou para Lumilia e viu que ela não disse nada. Ele suspirou e deu um tapinha no ombro dela. Não se preocupe com isso, vou falar com Brian. Solta então se afastou dela. Lumilia ergueu a cabeça e olhou para as costas de Solta. Você disse. Capítulo 114, Querendo crescer. Solta voltou para sua classe e viu Brian se preparando para sair da sala de aula. Ele olhou em volta e descobriu que Alice havia sumido. Parece que ela já saiu. Brian. Ele se virou para Brian e chamou ele. Brian olhou em volta quando ouviu alguém chamar seu nome. Ele descobriu que era Solta. O que há de errado, Solta? Quer alguma coisa de mim? Vou te dizer que não tenho dinheiro. Não me importo com dinheiro. Tenho muito dinheiro. Solta balançou a cabeça. Então, o que é? Brian perguntou enquanto inclinava a cabeça. Sobre o Cluster. Você vê, a representante de classe está voltando para a casa dela, então ela precisava de alguém para cuidar do Cluster. Estou ocupado, então posso deixá-la com você? Solta explicou a ele a situação de Lumilia. Cluster. Ok, deixe-a comigo e eu a protegerei. Brian disse enquanto batia no peito. Parece que Brian entendeu o que ele estava dizendo. Solta acenou com a cabeça satisfeita. Ele sorriu e disse: obrigado, só isso. Ok, estou indo agora. Eu ainda tenho algo para fazer depois da aula. Brian disse enquanto se despedia de Solta enquanto acenava com a mão. Ele então correu para uma certa direção do instituto. Claro,
Tome cuidado no seu caminho, disse Souta enquanto colocava a mão dentro do bolso. Ele então viu uma pessoa bloqueando o seu caminho. Foi Naio. Ela era amiga de Lumilia e Lin. Ela estava de pé na frente dele enquanto suas mãos estavam descansando em sua cintura. Ela tinha uma expressão séria no rosto. Souta imediatamente adivinhou por que ela está bloqueando seu caminho. Ela queria saber onde Lumilia estava ou sobre o que eles conversaram. Talvez os dois. Antes que ela pudesse dizer qualquer coisa, Souta abriu a boca primeiro. Onde está Lin? Eu pensei que vocês duas estavam sempre juntas. Souta perguntou enquanto olhava ao redor e não viu Lin. Ela tem alguns negócios. Naio disse, então ela balançou a cabeça. Não é isso, e ela olhou para Souta e perguntou, onde está Mila, e sobre o que vocês dois conversaram? Se ela não foi embora, ela ainda está lá, e Souta disse enquanto apontava o dedo para o lado esquerdo de onde acabou de sair. Ele sabia que Naio estava preocupada com Lumilia, pois Lumilia estava realmente fora de si hoje. Quanto à sua segunda pergunta, e não vou responder. Se você quiser saber, pode perguntar a ela diretamente. Ele disse com uma expressão séria. Isso, e Naio não sabia o que dizer agora que Souta falou daquele jeito. Você é amiga dela, certo? Basta perguntar a ela diretamente. Souta disse a ela antes de sair, já que não há nada para fazer neste lugar. Ele adivinhou que a batalha interna da família de Lumilia estava piorando. Ele subiu ao ponto em que ela precisava voltar. Bem, isso é apenas seu palpite e há uma possibilidade de que ele esteja errado. Mas é assim que o enredo sempre ia, certo? Brian estava parado na frente de Barga. Ambos estavam no campo de treinamento do instituto. Você está pronto? Bargan perguntou a Brian. Sim, estou pronto. Brian assentiu com uma expressão séria. Vou treiná-lo mais do que pode imaginar, disse Bargan sério. Sim, quero ficar mais forte e proteger meus amigos, respondeu Brian. Brian usou seus pontos para que Bargan o ensinasse em particular. Aqui no Instituto Ladro, todos os alunos podiam usar seus pontos em qualquer coisa no instituto, exceto em algumas coisas como comprar a vida de alunos ou professores. Nesse caso, ele usou seus pontos para conseguir que um professor o ensinasse em particular. Brian queria ficar mais forte porque viu o quão fraco ele estava quando os assassinos os atacaram. Ele não podia fazer nada naquele momento para proteger as pessoas. Se não fosse por Yanagi, todos eles morreriam. Venha, mostre-me todo o seu poder, disse Barga enquanto erguia a mão e zombava de Brian. Tudo bem, Brian gritou enquanto sua mana queimava até o pico. Boom! Ele então foi direto para Barga enquanto puxava seu punho. Muito fraco. Bargan sorriu e agarrou o punho de Brian facilmente. Ele apertou o punho e esmagou Brian no chão. Boom! Argue! Brian cuspiu um bocado de sangue quando o chão rachou como uma teia de aranha. Use todos os feitiços que você conhece ou eu vou te nocautear, disse Bargan antes de chutar Brian. Bang! Brian voou e rolou no chão algumas vezes antes de parar. Ele olhou para Bargan e usou os feitiços que conhecia. Botas relâmpago. Ponta relampejante. Mão abrasadora. Professor. Uma mulher com longos cabelos e pupilas verdes se virou quando ouviu alguém chamá-la. O manto azul escuro que ela está vestindo não conseguia esconder sua figura voluptuosa. Ela era Sabrina, a professora da classe de magos Treta. Sabrina viu uma aluna vestindo uma pequena túnica azul escura. A aluna tinha longos cabelos roxos e olhos roxos. O manto indicava que essa garota era uma mago major. Ela observou a garota à sua frente e perguntou: o que você quer de mim? Quero usar meus pontos para me ajudar a ficar mais forte. Lin disse em voz alta. Você quer usar seus pontos? Sabrina olhou para Lin da cabeça aos pés. Sim, eu quero alcançar alguém que admiro, disse Lin com determinação em seus olhos. Sabe, ficar mais forte não deixaria você se aproximar do homem que você admira, disse Sabrina a ela.
Eu sei, mas eu ainda quero lutar ao lado dele e eu quero que ele me reconheça, e Lin disse enquanto fechava os punhos com força. Ela não era o tipo de garota que buscava força, mas desta vez. Levou muito tempo antes que ela conseguisse decidir que queria ficar mais forte. Não apenas para ele, mas para ela também. Ok, eu vi sua determinação. Sabrina sorriu para ela. Mesmo? Lin olhou para ela com olhos brilhantes. Sim, qual é o seu nome, garota? Sabrina perguntou a ela. Lin Yaoli, uma aluna da classe de Mago 1B. Lin respondeu em voz alta. Classe de Mago 1B. Ela lembrou que essa aula foi o assunto do instituto nos últimos dias por causa do que aconteceu no teste especial. Um único aluno da classe de Mago 1B dominou todo o teste especial. Sou Teishi, sim, esse é o nome do aluno. O aluno que mostrou uma força esmagadora no teste especial que abalou todo o instituto. No momento, quase todas as pessoas do instituto sabiam seu nome. E essa garota na frente dela era uma colega de classe dessa pessoa. Parece interessante. Muitos pontos são necessários para me contratar, sabe? Sabrina semicerrou os olhos e disse. Sim, vou usar tudo o que ganhei, Lin respondeu a ela com uma expressão séria. Na verdade, ela tem muitos pontos porque todo esse tempo ela só usou para comprar comida na cantina. Ela nem mesmo resgatou uma única habilidade porque ela pensou que não era tão importante para ela. Mas tudo mudou desde que ela viu sua luta. Ela pensou que seria incrível lutar ao lado dele. Então ela decidiu usar todos os pontos que tinha para ficar mais forte. Então, é bom. Siga-me. Sabrina assentiu antes de se virar e começar a se afastar. Nós vamos treinar agora? Lin perguntou. Sim, eu pensei que você queria ficar mais forte. Sabrina olhou para ela por trás e disse. Sim. Lin acenou com a cabeça para ela. Então, me siga. Não reclame pois vou treinar você duramente. Disse Sabrina. Sim. Lin assentiu e seguiu atrás de Sabrina. Apenas espere e eu poderei ficar ao seu lado. Ela pensou. Brian e Lin não foram os únicos que pediram a um professor para ensiná-los em particular. Os outros alunos também estavam começando a usar todos os tipos de truques que conheciam para treinar. Alguns deles pediram a pessoas de fora do instituto que os ensinassem, enquanto os outros usaram pontos como o que Brian e Lin fizeram. Eugene, Brando e muitos outros alunos pediram a alguns professores para treiná-los. Todos estavam treinando bastante, apesar do festival cultural que se aproximava. Bem, todos sabiam que depois desse festival começaria outro teste especial que não se limitava ao ano escolar. Isso significa que eles terão que lutar contra os mais velhos, se necessário. O próximo teste especial seria uma grande batalha entre o primeiro ano e os veteranos. Seria uma batalha total. Souto olhou para o céu azul e murmurou, parece que muitas pessoas estão ocupadas hoje. Ele deu de ombros e foi ao mercado comprar algo para Yuko. Claro, ele não esqueceria as frutas e mel favoritos de Yuko. Era uma parte importante do dia a dia de quando ele voltava para sua casa. Depois disso, farei alguma missão de coleta de ervas ou subjugação de monstros, Souta murmurou enquanto caminhava em direção ao mercado. Capítulo 115, Partida. Os dias haviam passado rapidamente e agora era o fim de semana. Era o dia em que Lumilia estava voltando para a cidade Gripen, a cidade vizinha de Ladros. A família de Lumilia, a família Asvares, era uma família nobre proeminente da cidade Gripen. Lord Asvares, o pai de Lumilia, era o famoso conde da cidade de Gripen. Ele tinha uma grande influência que poderia rivalizar com o Lorde da cidade de Gripen. Souta acordou de manhã cedo. Eram 5 horas da manhã, então o sol ainda não tinha nascido. Ainda estava escuro fora da casa. Ele estendeu a mão e abriu a janela. Sua voz. A brisa fria da manhã soprou suavemente em seu rosto. Está frio.
Ele comentou enquanto enrolava o cobertor ao redor de seu corpo com força. Souta tinha muita coisa para fazer hoje, então ele se levantou da cama e foi direto para o banheiro. Depois que ele terminou de escovar os dentes e lavar o rosto, Souta desceu as escadas e preparou o café da manhã para ele e Yuko. Já chega, e Souta olhou para a comida que preparou para Yuko com um olhar satisfeito. Ele então foi ao quarto de Yuko e a acordou. Yuko, temos uma missão hoje, então você precisa se levantar agora e tomar café da manhã, disse Souta enquanto sacudia seu corpo enorme. Yuko lentamente abriu os olhos e olhou para Souta. Ela mostrou a língua e lambeu suas bochechas quando viu que era ele. Ok, pare com isso. Eu já preparei seu café da manhã. Souta disse enquanto acariciava sua cabeça. Depois de dar o café da manhã a Yuko, Souta também comeu seu próprio café da manhã. Ele então preparou um café para si mesmo, pois não iria se esquecer disso. Ele nunca perdeu um único café todos os dias. Souta gostava de tomar café, especialmente quando é de manhã e o ambiente está frio. Era bom aquecer seu corpo bebendo café quente. Souta estava lavando a louça quando ouviu alguém tocar a campainha. Din-dong. Espere, eu estou indo. Souta gritou enquanto lavava as mãos e a cabeça para fora. Quando ele abriu a porta viu Lumilia com Cluster. Souta sorriu e disse, venha aqui. Lumilia balançou a cabeça e disse, eu preciso ir agora, então vou deixar Cluster com você. Souta olhou na Lumilia antes que ele assentisse. Eu entendo, vou levá-la para Brian. Bem, Lumilia não sabia onde fica a casa de Brian, então ela só poderia deixar Cluster para Souta. Obrigado. Lumilia baixou levemente a cabeça e agradeceu. Souta franziu as sobrancelhas enquanto olhava para ela. Oh, o que foi? Lumilia perguntou ao ver Souta franzir a testa. Ele tinha uma expressão fria no rosto e isso a surpreendeu. Ele estava olhando para ela com aqueles olhos frios. Souta ergueu a mão e abriu a palma. Ele então abriu lentamente a boca e disse, vou dizer isso mais uma vez. Se você tiver qualquer problema, pode pedir minha ajuda sinceramente e eu a ajudarei na medida de minhas forças. E a boca de Lumilia ficou aberta, já que ela não conseguia dizer as próximas palavras que queria dizer. No final, ela apenas agradeceu do fundo de seu coração. Muito obrigado. Não é ruim saber que havia pessoas que queriam ajudá-la. Que pena. Você perdeu sua chance de conseguir minha ajuda. Souta disse enquanto olhava para ela. Lumilia deu um sorriso brilhante e disse, agradeço sua vontade. Obrigado por isso, estou indo agora. Ok. Venha aqui, Cluster. Souta acenou com a cabeça antes de voltar sua atenção para Cluster. Cluster acenou com a cabeça para ele e ela ficou ao lado dele enquanto encarava Lumilia. Lumilia se agachou e fez um cafuné na cabeça de Cluster. Ela sorriu gentilmente e disse, não dê problemas aos irmãos Souta e Brian. Comporte-se como uma boa menina. Eu entendo, irmã Mila. Cluster acenou com a cabeça enquanto ela agarrava a mão de Lumilia. Seus olhos estavam ficando úmidos e suas bochechas ficando vermelhas. Não dê problemas? Na verdade, eu queria problemas, pois existe a possibilidade de desencadear uma missão, Souta pensou ao ouvir as palavras de Lumilia. Ok, eu vou agora. Lumilia se levantou antes de se despedir de Cluster e Souta. Ela então se virou para a esquerda. Souta e Cluster olharam para ela até que não puderam vê-la. Eles entraram em sua casa e Souta deu a Cluster algumas bebidas quentes que poderiam aquecê-la. Afinal, está muito frio lá fora. Souta entrou em seu quarto e vestiu suas roupas de aventureiro. Armadura de couro, botas de couro, bolsa de corpo e calças. Todos os seus equipamentos eram de grau azul, exceto o brinco e a espada. Esses dois eram diferentes por serem universal e de grau escuro, respectivamente. Descendo as escadas, ele viu Cluster ainda estava bebendo o chá que ele deu a ela. Ele se sentou na direção oposta dela e disse, eu tenho uma missão agora, então vou deixá-lo com Brian. Você entendeu?
Cluster acenou com a cabeça para ele e disse: a irmã Mila vai voltar? Eu não sei. Você vê, eu ofereci minha ajuda a ela antes, mas ela recusou. Solta balançou a cabeça antes de se levantar. Para ele, Lumilia perdeu sua única chance de obter ajuda dele, pois ele estava prestes a partir para sua missão agora. Falando em missão, ele não sabia qual missão o grupo Galé pegou. Ele os deixou escolherem a missão que lhe traria as melhores recompensas, então ele não tinha nenhuma ideia de que tipo de missão eles fariam. Apenas o grupo Galé sabia. Bem, não importa, pois ele saberá quando chegar à guilda de aventureiros. Ele só podia esperar que a missão escolhida realmente lhe trouxesse pontos de habilidade. Ele balançou a cabeça e colocou esses pensamentos na parte de trás de sua cabeça. Ele olhou para Cluster e percebeu que a xícara de chá estava vazia. Solta se levantou e disse: vamos, Cluster. Vamos encontrar Brian. Ok, irmão Solta. Cluster acenou com a cabeça para ele e ela se levantou. Solta olhou para ela e ele foi em direção a Yuko enquanto Cluster o seguia. Yuko. Cluster correu em direção a Yuko e abraçou seu corpo macio. Estamos indo agora, Yuko, Solta disse e pegou Cluster em seus braços. Ele a ergueu e a colocou acima de Yuko para que ela a montasse. Vai, Yuko! Cluster exclamou alegremente enquanto ela erguia ambas as mãos no ar. Solta olhou para ela e disse: agarre com força, senão você vai cair. Oh, ok. Cluster concordou com a cabeça e agarrou o pelo de Yuko. Bom, siga-me, Yuko, Solta disse e ele se afastou. Yuko o seguiu em silêncio. Depois de caminhar alguns minutos, o grupo chegou em frente à casa de Brian. A casa de Brian era apenas uma casa de aparência normal feita de madeira. Solta se aproximou da porta e bateu nela. Brian. Sou eu, Solta. Solta disse em voz alta para que Brian pudesse ouvi-lo. Cluster desceu de Yuko e ficou ao lado de Solta. Depois de alguns segundos, Solta não ouviu a resposta de Brian. Ele agarrou a maçaneta da porta e tentou abri-la. Ele descobriu que estava trancado por dentro e adivinhou que Brian ainda estava dormindo. Solta suspirou e olhou para Cluster. Parece que Brian ainda está dormindo. Ele disse: O que devemos fazer, irmão Solta? Cluster perguntou enquanto ela inclinava levemente a cabeça. Claro, vou acordá-lo. Afaste-se e tampe os ouvidos, Cluster. Solta sorriu e disse a Cluster. Cluster acenou com a cabeça para ele e ela foi ao lado de Yuko e cobriu os ouvidos com as mãos. Ela olhou para Solta com uma expressão preocupada no rosto. Uf! Solta respirou fundo e lentamente reuniu sua mana. Ele controlou em direção à sua garganta antes de gritar. Brian! Seu grito sacudiu toda a casa de Brian. Sua voz estava cheia de mana e tornou-se mais poderosa e mais alta do que sua voz normal. Com o nível de sua habilidade de manipulação de mana, Solta poderia fazer isso. A habilidade manipulação de mana foi realmente uma grande habilidade. De volta ao jogo, era uma habilidade inútil, pois eles não podiam sentir a mana ali. Essa habilidade era apenas para design e um requisito para a classe mago. Solta finalmente entendeu por que o jogo estava desequilibrado e havia muita habilidade inútil. Foi porque o jogo foi criado com base de um verdadeiro mundo mágico. Os jogadores reclamaram naquela época sobre o motivo de não haver saque em algumas masmorras. Era porque aquelas masmorras eram apenas o local de procriação de alguns monstros. É natural que elas não tenham nenhum livro de habilidade ou armas quando os monstros eram apenas lobos, slimes, etc. que não as usam. Apesar de todas as reclamações, o desenvolvedor não mudou nada. Era porque o jogo fazia com que parecesse com este mundo. Solta queria saber quem desenvolveu o jogo. Criar esse jogo significa que o desenvolvedor sabia o que iria acontecer aqui e sabia da existência deste mundo. Enquanto Solta pensava, a porta se abriu e revelou Brian com um ar cansado. Oh! Solta e Brian olhou para Solta com uma expressão cansada e depois para Cluster.
Ele então se lembrou do que conversaram há alguns dias. Eu esqueci que Cluster vai ficar aqui na minha casa. Não se esqueça dessas coisas, disse Souto enquanto esfregava a têmpora. O Vulcan Novel é um site que disponibiliza traduções de novel em português. É possível ler as histórias diretamente na internet. Acesse o link na descrição do vídeo e confira as traduções disponíveis.